A gente passa para o início aqui com o Roger. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Roger. Minha primeira pergunta diz respeito ao resultado da Azul. Estou comprado no ativo há algum tempo, diminuí o preço médio e estava otimista com a empresa. Porém, ele educadamente vê se continua. O resultado desse trimestre foi um pouco preocupante, não achou? Não achei nada preocupante, como colocado na análise que está no canal. Ele continua de bom apenas o recorde da receita, mas se observarmos mais detalhadamente, vemos um CASC, um custo por quilômetro rodado assento, em elevação e uma receita por quilômetro rodado assento em queda. E ele educadamente às vezes continuou, ou seja, a empresa nesse trimestre teve custos significativamente maiores, significativamente é julgamento, maiores para uma receita não tão maior, novamente, julgamento. O que comprometeu o operacional. Novamente, não comprometeu o operacional. Você vê o EBITDA teve uma queda de 2 ponto alguma coisa por cento em um trimestre pontualmente, depois de ter batido o recorde no trimestre passado. E ele continua, a alavancagem também aumentou. E educadamente a Visa continua, e houve uma significativa redução do caixa. O caixa e a alavancagem estão vinculados, então isso não deveria ser visto de forma desvinculada, certo? O caixa, a alavancagem é dívida líquida sobre EBITDA, a dívida líquida já extirpa o caixa, certo? Então, ter menos caixa, mais caixa versus endividamento não é propriamente o ponto, certo? Viu-se, e se você olhar lá a liquidez versus o alongamento do cronograma da dívida, você vai ver que o caixa não é propriamente uma questão, porque a dívida, ele cobre um grande pedaço até 2028. Ele comenta, vi o seu vídeo e confesso que seu otimismo não diminuiu minha preocupação. Então, não é otimismo. Quando eu falo no vídeo, eu falo de uma forma bem racional, sem nenhuma empolgação, pura e simplesmente pontuando passo a passo. Então, volto a reforçar. Nenhum otimismo, nenhuma... Tem que parar de usar a palavra de interpretação. Tem nada de otimismo. Eu coloco lá o ponto a ponto especificamente do que está acontecendo com a operação, nada de maravilhosa a operação, nada disso. Coloco exatamente o que está acontecendo. Ele continua, como você enxerga esse cenário? Consegue vislumbrar o cenário sem Chapter 11? Então, como eu enxergo o cenário, está colocado na análise, certo? Com relação ali a querer pegar um trimestre pontualmente menos positivo, e aí menos positivo é até difícil de chamar, mas pegar um trimestre ali menos positivo e um trimestre que sazonalmente tende a ser mais fraco, com um forte aumento do faturamento, e querer colocar isso como algo que determina o caminho negativo para a operação, acho um baita de um equívoco, mas novamente, cada um. Quando a gente pega a trajetória, a gente teve um trimestre bem pior no segundo trimestre do ano passado, causado ali por vários fatores, incluindo o dólar, o desastre em Porto Alegre, ali, o desastre no segundo trimestre do ano passado, o desastre em Porto Alegre, região metropolitana, e atraso em entrega de avião para voo internacional, tudo colocado na análise. E aquele trimestre, que foi bem pior, que teve um choque de fato negativo, vem na sequência com o terceiro trimestre batendo recorde e o quarto trimestre batendo recorde, certo? De EBITDA e por aí vai, não sei o quê. Então, assim, a ideia de que há um delta menos positivo e escolher os dados que eu vou citar com CASC e RESC, escolher os dados que eu vou citar para me sentir mais preocupado, eu acho completamente equivocado, fora da casinha, não tem nenhum sentido, certo? Você pega ali a própria apresentação da empresa e a teleconferência da empresa e você vê a quantidade de pontos e fatores ali que levam a ver claramente ganho contínuo de qualidade na operação, certo? Evolução ali na eficiência, redução de custo de gasto de combustível para o passageiro, redução de uma cacetada de gráfico ali mostrando o ponto a ponto da melhoria. A gente, obviamente, continua vendo isso na melhoria contínua do EBITDA. Você pega a curva do EBITDA com mais tempo, você vê que a operação está batendo o EBITDA por algumas vezes, 2 vezes talvez, não lembro qual é o valor, mas você pega as análises e você vê que o EBITDA está sendo batido lá da época do pré-pandemia violentamente a mais, certo? E recorde atrás de recorde. Então, eu queria pegar um trimestre no primeiro trimestre, que é um trimestre sazonalmente mais fraco, e falar, delta piora, alguma coisa ele deu menos positiva do que no mesmo período do ano passado, e tratar isso como sendo indicativo de que a empresa claramente foi escolhido os dados, né? Porque assim são 2 dados aqui, CASC e RESC, especificamente aqueles com uma interpretação ali completamente do tipo significativamente maiores, não tão maiores, um tipo de interpretação assim que pegar 2 dados e falar nitpick e escolher aquilo dali para querer colocar como algo, não vejo.
Não vejo, até porque se você olhar, você vê ali uma redução muito pequena do EBITDA e aumento forte no faturamento e manutenção da operação entregando resultado bem positivo. Com relação à alavancagem, temos bastante coisa para trabalhar com relação à alavancagem, como comentado na análise, certo? Mas temos tempo para trabalhar aquilo ali, dado justamente o que é demonstrado no cronograma da dívida, que você bota ali a liquidez, o dinheiro que ela tem disponível, e você bota o cronograma do pagamento da dívida, e você vê que tem uma cobertura considerável ali, de modo que não é propriamente uma pressão de curto prazo, certo? Mais do que isso, quando eu tenho uma empresa, e isso é explicado na análise, quando eu tenho uma empresa que roda bem e que entrega operacionalmente um resultado muito forte, os credores têm interesse que aquilo ali continue rodando, justamente visando pagar a minha dívida. Preferencialmente, sem passar por um processo que possa vir a trazer qualquer tipo de incômodo, que possa vir a trazer redução no meu pagamento, certo? O processo ali da Americanas incluiu um haircut violento para os credores. Não vejo o credor com uma operação rodando bem, querendo passar por aquele processo. A gente tem visto vários movimentos de redução da alavancagem, vários feitos, com uma castidade de credores. É só olhar o histórico aí, eu não vou ficar citando um por um aqui, porque tem nas análises, mas é só olhar o histórico aí que a gente vê substituição de debênture, a gente vê substituição de dívida por ação, tanto OEM quanto arrendadores, e por aí vai. Então, bastante gente ali disposta a trabalhar de uma forma que faça mais sentido para a operação. De modo que, quando se olha um horizonte, com a operação rodando muito bem, eu não vejo nenhum sentido para os credores levarem ao ponto de, olha, tudo bem, não vai se consertar, então vamos chutar o balde mesmo com a operação rodando bem e vamos ver se a gente consegue receber na base do processo judicial ao invés de simplesmente conversar e resolver. Isso foi um processo que a gente viu recentemente acontecer com clareza e de forma bem organizada e estruturada com o Grupo Casas Bahia. Também acharam que ia ser o fim do mundo e blá, 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 não sei o que, e lá aconteceu justamente isso, certo? E aí lá a operação não estava nem rodando tão bem na época, foi na base da promessa de vamos chegar lá. Você olha para a operação da Azul, você vê claramente a operação rodando operacionalmente super bem, certo? Aí, fluxo de caixa, como explicado na teleconferência ali, você tem, num trimestre mais fraco, e da forma que foi, naturalmente ali a ideia de ter um fluxo de caixa mais forte, algum dreno de caixa naquele período, não quer dizer que aquilo ali se estende pelo médio e longo prazo. Tá? Então, assim, não vejo nenhuma necessidade nesse momento, um indicativo nesse momento, de que a gente tenha necessidade de passar por um processo de recuperação judicial. Pode ser que aconteça, sempre pode ser que aconteça. É o que eu falava lá com o Grupo Casas Bahia, é o que eu falava com o Cogna, é o que eu falava com o Ambipar. Sempre pode ser uma opção tomada. Eu não vejo nenhum sentido, dado justamente o que foi citado na análise, certo? Você tem ali uma dinâmica que é muito mais construtiva para a relação entre credores e empresa e inspira muito mais uma conversa de modelagem, ajuste, equacionamento da alavancagem do que propriamente chutar o balde e falar, não vou pagar, é ponto, é assim. Então, não vejo necessidade alguma de passar por um processo de Chapter 11, nem nada. Roger, confesso que não vislumbro o cenário para a Azul fora de um Chapter 11, mas essa é a minha visão. Completamente um direito seu achar isso. Eu analisei crédito para empresa de grande porte por um bom tempo no Itaú. Não vejo dessa forma, mas vai ver, é isso mesmo. A ideia toda de olhar para os dados e ver uma coisa diferente do que os dados mostram, vai de cada um. Eu vejo a situação bem como demonstrada na análise. Roger, tentando forçar o Chapter 11, Roger. Qual seria o efeito prático de um Chapter 11 da Azul? Seria o efeito prático de um Chapter 11 em qualquer operação. Para-se de cobrar dívida, senta-se com os credores enquanto a operação continua rodando para poder reestruturar a alavancagem de modo que caiba com a qualidade operacional que a empresa entrega. Só isso. É uma renegociação de dívida com o judiciário participando. Ponto. É isso.